Havia algo de podre naquele templo de vidro e aço, onde os números dançavam nas telas como corvos sobre um campo de batalha. E o tempo parecia curvar-se diante daqueles que vestiam o poder como uma segunda pele. O banco erguia-se como uma catedral moderna, suas paredes reluzentes refletindo não a luz do sol, mas o brilho frio da ambição humana. E ali, naquele altar de promessas e juros compostos, um homem de cabelos brancos como a neve do inverno que nunca derrete, caminhava com passos que ecoavam como últimas batidas de um coração cansado. Era uma terça-feira comum, dessas que se repetem infinitamente no calendário da existência corporativa, onde cada dia é clone do anterior e promessa vazia do seguinte. Mas havia algo diferente naquela manhã específica, algo que pairava no ar como perfume de tempestade que ainda não chegou, mas já anuncia sua fúria através do vento que muda de direção. Suas mãos tremiam, não de medo, mas do peso invisível de 80 anos carregados nos ombros curvados pela vida, enquanto seguravam um envelope amarelado pelo tempo, guardião de segredos que fariam reis tremerem e impérios desmoronarem. Aquele envelope tinha a textura de algo sagrado, como se tivesse sido tocado por tantas mãos ansiosas ao longo das décadas que havia absorvido todas aquelas esperanças e medos, transformando-se em algo mais que papel e cola, tornando-se um recipiente de destinos não cumpridos e promessas quebradas que finalmente, depois de tanto tempo hibernando nas gavetas da história, acordavam famintas por resolução. O idoso, cujo nome ainda era desconhecido para todos ali, movia-se pela agência bancária com a lentidão própria de quem não tem mais pressa porque já entendeu que a vida não é corrida, mas travessia, e cada passo dado merece atenção plena, cada respiração tomada é presente emprestado do universo que a qualquer momento pode pedir de volta. O saguão principal do banco era uma obra-prima de arquitetura contemporânea, todo projetado para impressionar, para fazer cada cliente que ali entrasse se sentir simultaneamente importante e pequeno, acolhido e intimidado, numa combinação calculada que facilitava negociações favoráveis à instituição. O piso de mármore italiano refletia as luzes de LED embutidas no teto, criando um efeito de caminhada sobre espelho líquido, e as colunas que sustentavam a estrutura eram tão imponentes que pareciam braços de titãs segurando o céu para que ele não desabasse sobre as cabeças dos mortais que ali faziam seus depósitos e contratavam seus financiamentos. Nas paredes, telas gigantes exibiam cotações de mercado em tempo real. Números verdes e vermelhos que subiam e desciam como marés, obedecendo a uma lua invisível feita de especulação e ansiedade coletiva. Enquanto o murmúrio constante de vozes profissionais misturava-se ao som discreto de música ambiente, aquele tipo de melodia neutra que não emociona nem incomoda. Simplesmente preenche o silêncio como papel de parede auditivo. O presidente do banco, sentado em sua poltrona de couro como um imperador em seu trono de marfim, olhou para aquele ancião com os olhos de quem enxerga apenas números, estatísticas e relevância embrulhada em pele enrugada, sem perceber que diante dele não estava apenas um homem velho, mas uma tempestade silenciosa prestes a engolir tudo. Roberto Mascarenhas era seu nome, e ele o carregava com o tipo de orgulho que vem de ter escalado cada degrau da hierarquia corporativa, pisando, quando necessário, sobre os dedos de quem subia junto, porque no mundo dos negócios, pelo menos no mundo que ele conhecia e dominava, bondade era sinônimo de fraqueza e compaixão era luxo que empresas de capital aberto não podiam se dar. Sua mesa era do tamanho de uma cama de casal, toda feita de madeira nobre, extraída de florestas, que provavelmente não deveriam ter sido tocadas, mas que foram sacrificadas no altar do status e da ostentação que separa os bem-sucedidos dos medíocres.
Atrás dele, uma estante repleta de troféus e placas comemorativas atestava sua trajetória de conquistas. Executivo do ano, melhor performance trimestral, crescimento acima da meta, todos aqueles títulos que a sociedade corporativa inventou para medir o valor humano através de métricas quantificáveis, como se alma tivesse preço de mercado e caráter pudesse ser graficado em planilhas Excel. Quando o idoso finalmente chegou à recepção do andar executivo, após ter subido de elevador, porque as escadas há muito já não eram opção para joelhos que conheciam mais invernos do que primaveras, a secretária que o atendeu fez aquela expressão que pessoas fazem quando encontram algo fora do lugar, como um cachorro vira-lata num concurso de raça pura, e perguntou com a polidez artificial que se ensina em cursos de atendimento ao cliente, mas que não consegue esconder o desdém subjacente. "O senhor tem agendamento?" A pergunta veio carregada de pressuposição, de certeza antecipada de que a resposta seria não, porque homens como aquele, com roupas que já foram boas há décadas, sapatos que claramente conheceram muitas estradas e talvez tivessem sido resolados mais vezes do que seria digno admitir, não tinham um agendamento com presidentes de instituições financeiras. Eles tinham, no máximo, conversas breves com gerentes de contas de baixo escalão, naquelas saletas sem janelas, onde se discutem pequenos empréstimos e parcelas atrasadas. Mas o velho não se intimidou. Sua voz, embora fraca pelo tempo, tinha aquela qualidade que apenas verdade absoluta consegue produzir. Aquela vibração particular que faz os ouvidos prestarem atenção mesmo quando o volume é baixo. "Diga ao senhor Mascarenhas que Alberto Mendes está aqui. Ele vai querer me receber." Havia algo naquele nome, na forma como foi pronunciado, que fez a secretária hesitar, como se alguma memória ancestral enterrada nas camadas profundas de seu inconsciente tivesse sido cutucada, acordada de sono milenar. Ela olhou novamente para o homem à sua frente. Desta vez, realmente olhou, não apenas viu, e percebeu algo que tinha perdido na primeira observação superficial. Dignidade. Aquele homem velho e maltratado pelo tempo carregava dignidade como outros carregam cartões de crédito platina, não para exibir, mas como parte intrínseca de quem era. A secretária fez a ligação interna e a resposta que veio do outro lado foi exatamente o que ela esperava: irritação. "Não tenho tempo para qualquer Alberto nenhum. Minha agenda está lotada." A voz de Mascarenhas trovejou através do interfone com aquela impaciência característica de homens importantes que medem seus minutos em cifras de faturamento. Mas então, talvez movida por algum impulso que ela mesma não conseguia explicar, talvez um resquício de humanidade que a rotina corporativa ainda não havia conseguido extinguir completamente, ela acrescentou: "Ele disse que é sobre a fundação do banco, senhor, que tem documentos originais." Seguiu-se um silêncio do outro lado, aquele tipo de pausa que, grávida de significado, prenhe de mudança de rumo. E então a resposta veio, desta vez sem a irritação, mas com algo pior, com a curiosidade perigosa de predador que acabou de farejar algo potencialmente ameaçador. "Mande ele entrar." "Fora daqui." As palavras explodiram como trovões em um céu sereno, apenas 5 minutos após o início da conversa, rasgando o ar condicionado daquele santuário financeiro. Humilhação destilada em vogais e consoantes que caíram sobre o idoso como chicotadas invisíveis, enquanto todos os presentes, funcionários de gravatas perfeitas e sorrisos ensaiados, assistiam em silêncio aquele teatro da crueldade, porque neste mundo a compaixão havia sido arquivada junto com os sonhos esquecidos nas gavetas empoeiradas da humanidade. O que havia acontecido naqueles 5 minutos permaneceria matéria de especulação para todos que testemunharam apenas o desfecho, mas não o prelúdio. O que haviam conversado?
Que botão invisível aquele velho apertou para desencadear tamanha fúria no presidente? Alguns diriam depois, nos sussurros de corredor, que são a verdadeira rede social de qualquer corporação, que o idoso havia pedido dinheiro, tentado extorsão talvez, ou apresentado alguma reivindicação absurda sobre propriedade ou herança não reconhecida. Mas todos esses palpites eram apenas tentativas de mente humana dar sentido ao que não fazia sentido, de encontrar narrativa lógica para uma cena que parecia ter saído de filme ou romance, daqueles onde realidade é menos importante que impacto dramático. A verdade era simultaneamente mais simples e mais complexa. Alberto Mendes havia chegado àquela sala executiva carregando não apenas um envelope, mas 62 anos de silêncio forçado, de injustiça engolida como remédio amargo, de noite sem dormir, olhando para o teto e se perguntando se algum dia a conta seria cobrada, se algum dia o universo ajustaria os livros e faria justiça àquilo que homens haviam decidido enterrar sob montanhas de papelada jurídica e cláusulas de confidencialidade. Ele havia sido, décadas atrás, o jovem visionário que sonhou com aquela instituição financeira, que rascunhou seus princípios fundadores em guardanapos de restaurantes baratos, onde tomava café aguado, porque era tudo o que podia pagar, que convenceu os primeiros investidores, que assinou os documentos de constituição, que trabalhou 80 horas por semana durante os 3 primeiros anos para fazer dar certo o que todos diziam que fracassaria. Então, quando o sucesso finalmente chegou, quando o banco começou a crescer e atrair a atenção de tubarões maiores, quando o dinheiro grande começou a circular e cadeiras de poder se tornaram cobiçadas, ele foi sistematicamente removido, empurrado para fora de sua própria criação, através de manobras legais que ele não tinha sofisticação para entender ou recursos para combater. Havia contratos que ele assinara na ingenuidade da juventude, cláusulas que não lera com atenção, porque confiava nos parceiros, brechas que advogados caros exploraram como mineiros explorando veios de ouro, e em questão de meses ele se viu do lado de fora, olhando para dentro, vendo sua criação crescer e prosperar sob comando de outros, enquanto ele recebia uma indenização miserável e um acordo de não divulgação que o proibia de contar sua história sob pena de processos judiciais que o destruiriam financeiramente. Durante 62 anos, Alberto Mendes guardou silêncio. Trabalhou em empregos modestos, criou 2 filhos com o salário que ganhava, vendendo seguros de porta em porta, viu seu nome ser apagado completamente dos registros oficiais do banco, substituído por versão sanitizada da história, onde os fundadores eram outros, onde sua contribuição era reduzida à nota de rodapé ou simplesmente omitida. E a cada ano que passava, a cada vez que passava em frente àquele edifício de vidro e aço que crescia mais alto e mais imponente, algo dentro dele morria um pouco mais, não de raiva, mas de tristeza profunda e silenciosa de homem que plantou árvore e não pôde ver seus frutos. Mas então, 3 meses antes daquela terça-feira fatídica, algo mudou. Um dos investidores originais, homem que havia participado da traição, mas que aparentemente encontrou consciência em leito de morte, enviou para Alberto um pacote contendo cópias de todos os documentos originais, aqueles que provavam inequivocamente sua participação fundadora, sua autoria dos princípios que até hoje guiavam a instituição, sua assinatura nos contratos de constituição antes que fossem revisados e republicados sem seu nome. A carta que acompanhava os documentos era breve, mas devastadora em sua honestidade. Perdoe-nos, fomos covardes, agora você tem o que precisa para reclamar o que é seu. O investidor morreu 2 dias depois de enviar aquele pacote, levando consigo para o túmulo talvez algum alívio de consciência, deixando para Alberto o peso de uma decisão impossível. Deixar as coisas como estavam e morrer em paz com sua obscuridade,
Ou abrir aquela caixa de Pandora e enfrentar as consequências de desenterrar verdade que muitos preferiam manter sepultada. O velho não reagiu, não gritou, não implorou quando as palavras "fora daqui" rasgaram o ar. Apenas ergueu os olhos cansados, aqueles poços fundos onde nadavam décadas de sabedoria e sofrimento. E neles havia algo que fez o ar ficar mais denso, mais pesado, como se o próprio destino tivesse entrado pela porta giratória e tomado assento naquela cena, porque há momentos na vida em que o universo prende a respiração e sussurra: atenção, algo está prestes a mudar. Aquele olhar continha multidões, carregava histórias não contadas, guardava memórias de época em que o presidente Mascarenhas ainda era criança de fraldas, enquanto ele, Alberto, já estava construindo o império que agora o rejeitava. Havia nos olhos daquele velho a paciência de quem aprendeu que justiça não tem prazo de validade, que verdade pode ser adiada, mas nunca cancelada, que sementes plantadas em solo fértil da moralidade eventualmente germinam, mesmo que demorem décadas para romper a terra e buscar o sol. A verdade, essa criatura teimosa que vive nas sombras, esperando sua hora de subir ao palco, começava a se mexer, a esticar seus membros adormecidos, preparando-se para o grande espetáculo. E o que viria a seguir não seria apenas uma reviravolta, mas um terremoto que racharia as fundações daquela arrogância toda. Com movimentos deliberados, quase ritualísticos, Alberto Mendes abriu o envelope amarelado e começou a espalhar documentos sobre a mesa de mogno que separava duas gerações, dois mundos, duas versões completamente diferentes da mesma história. Ali estava tudo. Atas das primeiras reuniões com sua caligrafia jovem, registrando sonhos e planos, contratos originais com sua assinatura destacada, fotografias antigas mostrando ele em frente à primeira agência quando esta não passava, de sala alugada com 2 mesas e um telefone, cartas de investidores endereçadas a ele, reconhecendo sua liderança e visão, até mesmo recortes de jornal da época celebrando o jovem empreendedor Alberto Mendes que revoluciona o mercado financeiro local. O presidente Mascarenhas olhou para aqueles documentos como se estivesse vendo fantasmas materializados, como se o passado tivesse fisicamente invadido seu presente impecavelmente organizado e estivesse agora bagunçando tudo, espalhando esqueletos que deveriam ter permanecido trancados em armários bem fechados. Seu rosto, sempre tão controlado, sempre tão composto na máscara de executivo confiante, começou a rachar, e por aquelas fissuras vazava algo que ele havia aprendido a suprimir há muito tempo: medo. Não o medo superficial de perder negócio ou enfrentar trimestre ruim, mas aquele terror primordial de ver todo o seu mundo construído revelar-se castelo de cartas, sua legitimidade exposta como emprestada, sua autoridade descoberta como herdada de traição que ele não cometeu, mas da qual se beneficiou durante toda a sua carreira. Quem é você? A pergunta saiu trôpega, despida da arrogância anterior, e naquele momento Mascarenhas não era mais o presidente poderoso, mas simplesmente homem confuso diante de revelação que não conseguia processar completamente. "Você sabe quem eu sou", respondeu Alberto, e sua voz, embora ainda fraca pelo peso dos anos, carregava agora autoridade que não vinha de posição ou título, mas de algo muito mais profundo, algo que não pode ser dado nem tirado por conselhos administrativos ou assembleias de acionistas. "Eu sou o fantasma que vocês tentaram enterrar. Eu sou a memória que tentaram apagar. Eu sou a verdade que nenhuma quantia de dinheiro ou poder conseguiu silenciar para sempre." Os funcionários que testemunhavam aquela cena através das paredes de vidro da sala executiva começaram a se aglomerar, atraídos pelo drama visível que se desenrolava, mesmo sem conseguirem ouvir as palavras sendo trocadas. Havia algo de magnético naquela cena, algo que tocava a arquétipos profundos na psique humana.
O poderoso sendo confrontado, o fraco se revelando forte, o passado cobrando suas dívidas do presente. Smartphones começaram a ser discretamente apontados, dedos nervosos iniciando gravações que eventualmente vazariam para a internet e se tornariam virais, porque vivemos em era onde tudo é documentado, onde nenhum momento significativo morre sozinho, mas é eternizado em pixels e compartilhado milhões de vezes, onde vergonha e redenção acontecem não apenas na realidade, mas simultaneamente em milhares de telas ao redor do mundo. Porque no final, todos nós somos apenas atores em um palco onde o roteiro já foi escrito por uma mão que não conhecemos, e os papéis que interpretamos hoje podem ser completamente diferentes dos que representaremos amanhã, quando a cortina se abrir novamente e a plateia, com olhos arregalados, descobrir que o mendigo era príncipe, que o fraco era forte e que aquele velho humilhado carregava consigo não apenas um envelope, mas o poder de fazer gigantes caírem de joelhos. A tarde avançava lá fora, indiferente ao drama humano que se desenrolava naquele 23º andar, o sol começando sua descida diária rumo ao horizonte, pintando o céu com cores que pareciam apropriadamente dramáticas para o momento. Laranjas intensos e vermelhos profundos que pareciam refletir o fogo da verdade, sendo finalmente liberta de sua prisão de décadas. E dentro daquela sala, 2 homens permaneciam imóveis, separados por mesa de madeira cara, mas unidos pelo fio invisível de história compartilhada que um deles havia tentado cortar, mas que se revelava indestrutível, resistente a todas as tesouras da conveniência e todas as foices do esquecimento premeditado. Porque há coisas que simplesmente não podem ser desfeitas, e verdade enterrada viva é uma delas. Ela sempre encontra forma de cavar seu caminho de volta à superfície, sempre emerge eventualmente para a luz do dia, não importa quantas toneladas de terra sejam jogadas sobre seu túmulo. Não importa quantos anos se passem na ilusão de que está morta e enterrada para sempre. O silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer grito, mais ensurdecedor que qualquer explosão, porque era o tipo de silêncio que precede revelações. Aquele momento suspenso no tempo onde todos os presentes sentem que algo monumental está prestes a acontecer, mas ninguém sabe exatamente o que. Era como se o próprio ar tivesse se solidificado, transformando-se em substância densa que prendia cada pessoa naquele andar executivo em bolhas individuais de antecipação e terror, onde respirar exigia esforço consciente e o coração batia tão alto que parecia ecoar nas paredes de vidro que separavam aquela sala do resto do mundo corporativo. Os segundos se arrastavam como horas, cada tique do relógio suíço na parede soando como sino de catedral, anunciando algo entre funeral e renascimento, e todos os olhos, dos gerentes que fingiam trabalhar em suas estações, das secretárias que pausaram no meio de digitações, dos estagiários que seguravam xícaras de café esquecidas a meio caminho da boca, estavam fixos naquela cena que se desenrolava como peça de teatro, onde o roteiro foi mantido em segredo até este momento exato. O idoso, ainda parado diante daquela mesa imponente de mogno importado, abriu o envelope com a calma de quem desembala um presente divino, e de dentro daquele papel amarelado emergiram documentos que pareciam pulsar com vida própria, páginas que continham não apenas tinta e informação, mas o peso de impérios construídos sobre areia movediça, fortunas erguidas com tijolos de exploração e cimento de esquecimento deliberado. Cada folha que ele retirava e colocava cuidadosamente sobre a mesa era como camada sendo removida de múmia antiga, revelando segredos que deveriam ter permanecido sepultados sob bandagens do tempo e poeira da conveniência.
Havia ali contratos datados de 1963, quando o mundo era diferente, quando apertos de mão ainda significavam algo e palavra empenhada tinha valor de ouro. Documentos escritos em máquinas de escrever que deixavam certas letras mais escuras que outras. Papel que cheirava a mofo e história. Há promessas feitas em época onde internet não existia e traições precisavam ser cometidas pessoalmente, olho no olho, com a coragem ou covardia de ver o rosto da pessoa sendo apunhalada. Havia fotografias também, preto e branco granuladas, que capturavam momentos de inauguração, de celebração, de sonhos sendo realizados. Em uma delas, um jovem Alberto Mendes, cabelos escuros penteados com brilhantina, terno modesto mas impecavelmente limpo, olhos brilhando com aquela luz particular que apenas esperança não corrompida consegue produzir. Segurava uma chave dourada enquanto abria a porta da primeira agência, rodeado por 5 pessoas que sorriam para a câmera. Com a alegria genuína de quem participa de algo histórico, de quem testemunha nascimento de instituição que todos acreditavam que mudaria o mercado financeiro local para melhor, que traria dignidade e oportunidade para pessoas comuns que sempre foram tratadas como números irrelevantes pelas instituições maiores e mais antigas. Aquela fotografia sozinha era manifesto silencioso contra todas as versões oficiais da história do banco. Todas as biografias corporativas publicadas em revistas de negócios. Todos os discursos de aniversário proferidos em jantares de gala, onde champanhe caro era servido, e ninguém mencionava o nome de Alberto Mendes, porque oficialmente ele nunca havia existido. O presidente do banco, que segundos antes destilava a arrogância como uma fonte jorra água, agora sentia suas mãos ficarem frias, geladas, como se tivesse mergulhado em um lago congelado, porque seus olhos, treinados para ler números e lucros, agora liam algo muito mais perturbador. A própria história que ele havia tentado enterrar nas catacumbas do passado. Roberto Mascarenhas não era homem burro ou ignorante. Ele sabia que toda corporação tem esqueletos em armários, que todo império é construído sobre decisões questionáveis e acordos feitos em salas escuras, onde ética é negociável e moralidade é luxo que se pode dispensar quando lucros estão em jogo. Mas ele sempre acreditou que aqueles esqueletos permaneceriam onde foram enterrados, que acordos de confidencialidade eram correntes suficientemente fortes para manter fantasmas presos em suas tumbas, que dinheiro e advogados caros eram muralhas impenetráveis contra qualquer tentativa de ressurreição de verdades inconvenientes. Agora, vendo aqueles documentos espalhados sobre sua mesa como cartas de tarô, revelando o futuro sombrio, ele compreendeu com clareza cristalina e aterrorizante que havia subestimado completamente o poder da verdade quando esta finalmente decide parar de se esconder. Aqueles documentos eram certidões de nascimento da verdade, comprovantes de que o idoso humilhado não era um simples mortal esquecido pelo tempo, mas o fundador original daquela instituição, o visionário que, décadas atrás, havia plantado a semente que cresceu e se tornou aquela árvore de vidro e ambição, antes de ser traído, expulso, apagado dos registros oficiais como se nunca tivesse existido, sua contribuição roubada, seu nome deletado, sua vida transformada em uma nota de rodapé que ninguém lia. Ali estava o registro de constituição original da empresa, onde o nome Alberto Mendes aparecia em letras capitais como fundador e presidente. Ali estavam as atas das primeiras 50 reuniões do Conselho Administrativo,
todas registradas em sua caligrafia elegante, que revelava educação formal e cuidado meticuloso com detalhes. Ali estavam cartas trocadas com os primeiros investidores, onde estes se dirigiam a ele como líder visionário e mente brilhante por trás desta revolução financeira. Ali estavam até mesmo recibos de pagamento de seu próprio bolso para cobrir despesas iniciais, quando a empresa ainda não tinha fluxo de caixa suficiente para se sustentar. Mas o documento mais devastador de todos era um memorando interno, datado de 1968, apenas 5 anos após a fundação, onde 3 membros do conselho, homens cujos nomes ainda eram venerados nos corredores daquele banco, cujos retratos pendurados na galeria de honra do lobby principal eram reverenciados por cada novo funcionário como fundadores lendários, detalhavam seu plano para remover Alberto Mendes da liderança. O memorando era clínico em sua crueldade, preciso em seu maquiavelismo, explicando passo a passo como iriam explorar cláusulas obscuras nos contratos de parceria, como iriam usar dívidas pessoais dele como alavanca de pressão, como ofereceriam indenização insultantemente baixa, mas embrulhada em linguagem jurídica, que fazia parecer generosa, como o fariam assinar acordo de confidencialidade sob ameaça de processos que o destruiriam financeiramente caso recusasse. O documento terminava com frase que resumia perfeitamente a natureza predatória daqueles homens. Mendes foi útil para começar, mas agora precisamos de liderança mais agressiva para crescer. Sentimentalismo não constrói impérios. A ironia era deliciosa e amarga ao mesmo tempo. O homem que mandou embora o velho insignificante estava, na verdade, sentado na cadeira que pertencia àquele ancião, vivendo da herança que ele havia criado, colhendo frutos de uma árvore que ele não plantou. Mascarenhas havia subido na hierarquia do banco, acreditando genuinamente que estava conquistando seu lugar através de mérito e trabalho duro, sem nunca questionar ou investigar as origens da instituição, porque essa investigação não parecia necessária ou relevante. Por que um executivo ambicioso questionaria a legitimidade da empresa que lhe paga salário de 7 dígitos e oferece bônus obscenos? Por que alguém morderia a mão que alimenta, especialmente quando essa mão o transforma em membro da elite financeira, lhe dá acesso a jatinhos particulares e camarotes VIP, lhe concede poder de aprovar ou negar empréstimos que podem salvar ou destruir vidas? Mas agora, encarando o verdadeiro fundador que foi sistematicamente apagado da história, Mascarenhas sentia algo que raramente experimentava: vergonha. Não a vergonha superficial de ter sido pego em erro social ou cometido gafe em jantar importante, mas aquela vergonha profunda e existencial que vem de perceber que sua vida inteira foi construída sobre fundação de injustiça que ele perpetuou mesmo sem saber. Os funcionários ao redor começaram a sussurrar, suas máscaras corporativas começando a rachar. Porque a verdade tem esse poder corrosivo de dissolver fachadas e expor o que está por baixo, e o que estava sendo exposto agora não era bonito. Era um retrato da ganância humana, da ingratidão institucionalizada, do sistema que devora seus criadores e depois limpa a boca como se nada tivesse acontecido. Uma gerente de recursos humanos chamada Mariana, que trabalhava no banco há 15 anos e sempre acreditou na narrativa oficial sobre os fundadores heróicos que construíram aquela instituição do zero, através de trabalho árduo e visão empresarial, sentia lágrimas quentes escorrendo por seu rosto porque algo dentro dela estava quebrando. Não apenas sua fé naquela empresa específica, mas sua confiança no sistema corporativo como um todo, sua crença de que trabalho honesto e dedicação seriam recompensados, sua esperança de que o mundo dos negócios operava segundo princípios minimamente éticos.
Um analista financeiro jovem chamado Tiago, recém-formado e cheio de ambição, segurava seu tablet onde tinha aberto a página oficial do banco com a história corporativa que ele havia memorizado para sua entrevista de emprego. E agora lia aquelas palavras: fundado em 1963 por visionários do mercado financeiro. E compreendia que aquele plural visionários era mentira, que havia apenas um visionário e ele estava ali, envelhecido e humilhado, segurando os documentos que provavam sua paternidade daquela criação que o havia renegado. O presidente tentou falar. Sua boca abriu-se como a de um peixe fora d'água, mas as palavras não vinham, porque como se defende do indefensável? Como se argumenta contra fatos que brilham como diamantes sob a luz da verdade? Mascarenhas era homem eloquente. Havia feito MBA em Harvard, participado de centenas de reuniões com investidores e analistas, proferido discursos em conferências internacionais, sempre encontrando palavras certas para transformar problemas em oportunidades e crises em desafios temporários. Mas naquele momento, toda a sua educação cara e todo o seu treinamento em comunicação corporativa não lhe serviam de nada. Porque não existe spin que funcione contra a verdade documentada. Não existe narrativa alternativa que sobreviva quando confrontada com fatos irrefutáveis. Não existe retórica que possa embrulhar traição histórica em papel de presente de modo que pareça aceitável. Ele tentou encontrar ângulos, brechas legais, prescrições possíveis, seu cérebro automaticamente buscando saídas como rato em labirinto procurando escape. Mas cada caminho mental que explorava terminava em becos sem saída, porque aqueles documentos não eram ambíguos. Não eram interpretáveis de múltiplas formas. Eram declarações diretas e inequívocas de uma injustiça monumental cometida décadas atrás e perpetuada até aquele momento presente. Senhor Mendes, finalmente conseguiu dizer, e até sua própria voz soou estranha aos seus ouvidos, despida da autoridade habitual, tremendo com emoções que ele não sabia nomear porque raramente as sentia. Eu não sabia. Isso foi antes do meu tempo. Eu nasci em 1975, quando essas coisas já haviam acontecido. Não fui parte dessa decisão. Era tentativa patética de distanciamento, de estabelecer inocência através de cronologia, mas até ele reconhecia quão vazia soava aquela defesa. Porque mesmo que não tivesse participado da traição original, ele havia se beneficiado dela durante toda a sua carreira. Havia subido degraus que nunca deveriam ter existido, porque foram construídos com roubo de reconhecimento e apropriação de legado alheio. Havia aceitado sem questionar uma história corporativa que convenientemente omitia inconvenientes como fundadores traídos e heróis apagados. O idoso finalmente falou, e sua voz, embora trêmula pela idade, carregava uma autoridade que fez todos os presentes se curvarem internamente, como se um rei, há muito exilado, tivesse finalmente voltado para reclamar seu trono. Construí este lugar com minhas próprias mãos quando você ainda estava nos braços de sua mãe, e cada tijolo aqui ecoa com o suor do meu rosto e a esperança do meu coração. As palavras saíram devagar, medidas, cada sílaba carregando o peso de décadas de silêncio forçado, cada frase destilando essência de uma vida inteira de injustiça suportada com dignidade impossível. Não havia raiva em sua voz, curiosamente, não havia sede de vingança ou amargor destrutivo, mas sim aquela tristeza profunda e quase filosófica de homem que testemunhou a natureza humana em sua forma mais feia e ainda assim não permitiu que isso o transformasse em monstro também. Alberto continuou, e agora todos no andar se aproximaram, abandonando qualquer pretensão de estar trabalhando, porque como alguém poderia focar em planilhas ou relatórios quando história viva estava sendo narrada a metros de distância? Eu tinha 28 anos quando tive a ideia deste banco. Trabalhava como contador em firma pequena,
Via todos os dias como pessoas comuns eram maltratadas pelo sistema financeiro. Negavam crédito para quem mais precisava. Cobravam juros abusivos de quem tinha menos condições de pagar. Tratavam trabalhadores honestos como se fossem pedintes, esmolando favor ao invés de clientes merecedores de respeito. Sonhei com instituição diferente, onde ética não fosse sacrificada no altar do lucro, onde crescimento não significasse exploração, onde sucesso financeiro caminhasse de mãos dadas com responsabilidade social. Sua voz ganhava força conforme falava, como se cada palavra proferida depois de tanto tempo silenciado fosse gole de água para homem atravessando o deserto. Passei 2 anos desenvolvendo o conceito, estudando modelos de outros países, consultando economistas e sociólogos, escrevendo e reescrevendo o que hoje chamariam de plano de negócios. Convenci 5 investidores a acreditarem na minha visão, e cada um deles, naquela época pelo menos, compartilhava do ideal de construir algo significativo, não apenas rentável, mas transformador. Abrimos a primeira agência em abril de 1963, numa sala alugada de apenas 40 metros quadrados na Rua do Comércio, com 2 mesas de madeira que comprei em brechó, cadeiras desemparelhadas e uma máquina de escrever que travava toda vez que você apertava a letra M. Um sorriso melancólico atravessou seu rosto enrugado, memórias doces misturadas com veneno do que viria depois. Trabalhávamos 16 horas por dia, 7 dias por semana. Eu dormia muitas noites no chão daquela sala porque não tinha dinheiro para ônibus de volta para casa. Comia pão com mortadela no café da manhã, almoço e jantar, porque era tudo que podia pagar e ainda assim garantir que tínhamos capital de giro suficiente para atender nossos clientes. O velho pegou um dos documentos e segurou no ar, como padre segura a hóstia durante consagração. Este aqui é o registro dos nossos primeiros 100 clientes. Olhem os nomes: João Silva, pedreiro; Maria Santos, costureira; Antônio Oliveira, motorista de ônibus. Pessoas comuns que nunca haviam conseguido empréstimo em banco tradicional, mas que nós atendemos porque acreditávamos que todos merecem oportunidade de melhorar de vida. E sabe o que aconteceu? 97 daqueles 100 clientes pagaram seus empréstimos integralmente, muitos até antes do prazo. Provamos que o problema não eram as pessoas, mas sim o sistema que as rejeitava baseado em preconceitos sobre classe e aparência. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ele não as enxugou. Deixou-as cair livremente como se fossem batismo tardio de verdade finalmente reconhecida. Em 5 anos, crescemos para 6 agências. Em 10 anos, éramos 15. Jornais escreviam sobre nós. Chamavam nossa abordagem de revolucionária. Ganhei prêmios de empreendedorismo social, fui convidado para palestrar em universidades, mas sucesso atrai atenção e nem toda atenção é benévola. Sua voz ficou mais sombria, mais pesada. Os investidores originais começaram a mudar, ou talvez sempre foram assim e eu estava cego demais pelo idealismo para perceber. Eles queriam um crescimento mais rápido, lucros maiores, diziam que eu era sentimental demais, que estava deixando dinheiro na mesa por causa de princípios antiquados. Começaram a votar contra minhas propostas nas reuniões do conselho, a me sabotar nas decisões estratégicas. Então, em 1968, fizeram seu movimento. A sala girou, o mundo virou de cabeça para baixo, e naquele momento todos compreenderam que haviam testemunhado não apenas um confronto entre 2 pessoas, mas um julgamento cósmico, onde o universo finalmente ajustava as contas, provando mais uma vez que não se pode construir castelos de dignidade sobre fundações de desonra. O relato de Alberto continuou, detalhando como os investidores usaram dívida pessoal que ele havia assumido para cobrir déficit temporário da empresa como arma contra ele,
Como contrataram advogados que encontraram brechas nos contratos que ele havia assinado, confiando na boa-fé dos parceiros. Como orquestraram reunião de emergência do conselho, onde votaram por sua remoção, usando artifícios legais que ele não tinha sofisticação jurídica para contestar. Me ofereceram 50 mil cruzeiros como indenização por tudo que construí, por 5 anos de trabalho incessante, por minha visão e sangue e alma investidos naquele projeto. 50 mil cruzeiros e um acordo dizendo que eu nunca poderia contar esta história, nunca poderia processar a empresa, nunca poderia sequer mencionar publicamente que havia sido parte da fundação. Recusei inicialmente, claro. Disse que preferia morrer pobre, mas com dignidade, do que aceitar aquele insulto. Mas então eles jogaram sua carta final. Disseram que se eu não assinasse, eles entrariam com processos contra mim pessoalmente. Alegariam má gestão, desvio de recursos, todas as mentiras imagináveis, e usariam suas conexões com juízes e promotores para garantir que eu fosse destruído, não apenas financeiramente, mas criminalmente também. Eu tinha esposa grávida em casa, tinha mãe doente dependendo de mim, tinha tanto a perder além de orgulho. Então assinei. As palavras saíram como confissão em confessionário, como peso sendo finalmente removido de peito que o carregou por décadas. Assinei aquele papel amaldiçoado e passei os últimos 62 anos vivendo com vergonha daquela decisão, me perguntando todos os dias se fiz escolha certa, se deveria ter lutado mesmo sabendo que perderia. Um silêncio diferente tomou conta do ambiente agora. Não mais o silêncio tenso de antecipação, mas algo mais reverente, quase sagrado, como se todos presentes estivessem em templo testemunhando confissão de santo que carregou estigmas invisíveis por vida inteira. Roberto Mascarenhas havia perdido toda a cor do rosto, estava pálido como fantasma, porque compreendeu com clareza devastadora que aquele homem diante dele não estava ali para destruir ou buscar vingança. Estava ali para finalmente, depois de mais de 6 décadas, ser visto, ser reconhecido, ter sua história contada não como favor ou concessão, mas como direito básico de qualquer ser humano que contribuiu significativamente para algo, mas foi apagado dele. Por que agora? Perguntou Mascarenhas, e pela primeira vez havia genuína curiosidade humana em sua voz. Não executivo, calculando riscos, mas pessoa tentando compreender. Por que depois de tanto tempo você decidiu quebrar o silêncio? Alberto sorriu, e havia algo de paz naquele sorriso, como se decisão já tomada tivesse libertado algo dentro dele. Porque estou com 86 anos, porque meu coração está fraco e médicos me dão talvez 2 anos, se tiver sorte, porque minha esposa morreu ano passado e ela foi a única que conhecia a verdade completa e me pediu em seu leito de morte que eu contasse essa história antes de partir também. E porque um dos investidores que participou da traição, Gustavo Ferreira, talvez você conheça o nome, enviou-me estes documentos 3 meses atrás, em seu próprio leito de morte, com carta pedindo perdão e dizendo que eu tinha direito de usar aqueles papéis como julgasse apropriado. As implicações do que estava sendo revelado começaram a cristalizar nas mentes de todos presentes. Isso não era apenas história triste de injustiça antiga. Era bomba-relógio legal que poderia potencialmente desfazer décadas de estrutura corporativa, questionar legitimidade de lideranças, abrir portas para processos e investigações que fariam tremer toda a instituição. Mas mais que implicações legais, havia impacto moral impossível de quantificar. Como empresa baseada em legado roubado, poderia continuar operando como se nada tivesse acontecido. Como funcionários poderiam acordar toda manhã e trabalhar para a instituição cuja história oficial era mentira deliberada.
Como clientes confiariam em banco que construiu império sobre traição de seu próprio fundador? E ali, naquele 23º andar de edifício de vidro e aço que havia se tornado mausoléu de verdade finalmente exumada, todos compreenderam que nada mais seria como antes, que aquela tarde mudou tudo irreversivelmente, que passado havia finalmente alcançado presente, e agora seria impossível seguir em frente sem acertar contas com fantasmas que deveriam ter sido honrados ao invés de enterrados, com histórias que mereciam ser contadas ao invés de suprimidas, com um homem que deveria ter sido celebrado como herói ao invés de apagado como inconveniência. As semanas que seguiram aquela tarde transformadora foram como assistir a um dominó moral cair em câmera lenta, cada peça revelando mais camadas de injustiça corrigida e orgulho derrubado. O mundo não muda instantaneamente quando verdade é revelada. Essa é a ilusão de filmes e novelas, onde tudo se resolve em 2 horas e créditos sobem ao som de música inspiradora, mas sim através de processo lento e às vezes doloroso, onde cada pequeno ajuste de realidade gera ondas que se espalham em círculos concêntricos, tocando vidas que nem imaginávamos poder alcançar. Nos primeiros 3 dias após a confrontação, o Conselho Administrativo do banco entrou em sessão de emergência permanente, aquele tipo de reunião que começa às 8 da manhã e termina às 3 da madrugada seguinte, com executivos de olhos vermelhos e gravatas afrouxadas, tentando conter o que rapidamente se tornava incêndio de relações públicas impossível de apagar. As redes sociais haviam explodido. Os vídeos gravados por funcionários através das paredes de vidro tinham vazado e se tornado virais, acumulando milhões de visualizações em questão de horas. Cada compartilhamento alimentando discussões acaloradas sobre ética corporativa, capitalismo selvagem e como sociedade trata seus idosos e pioneiros. Jornalistas começaram a cavar fundo, porque é isso que jornalistas fazem quando farejam história grande o suficiente para render manchetes durante semanas. Descobriram que a traição de Alberto Mendes não era caso isolado, mas parte de padrão, que a indústria financeira estava repleta de histórias similares de fundadores esquecidos, inventores cujas patentes foram roubadas, visionários que foram descartados assim que suas ideias provaram ser lucrativas demais para deixá-los no controle. Uma jornalista investigativa chamada Fernanda Torres publicou série de reportagens de 5 partes no maior jornal do país, cada artigo desenterrando mais podridão, mais documentos que provavam sistematização do apagamento de inconvenientes humanos que ficavam no caminho da máquina de fazer dinheiro. O título da série era brutal em sua simplicidade: Os fantasmas que construíram nossos impérios. E cada matéria terminava com fotografia diferente de Alberto Mendes em sua juventude, sempre sorrindo, sempre cheio daquela esperança que ainda não havia sido traída. Legenda cruel, lembrando leitores de que aquele homem radiante da foto havia sido sistematicamente destruído pelo sistema que ele ajudou a criar. O presidente do banco, despido de sua arrogância como se tira um casaco sujo, foi afastado não apenas do cargo, mas da própria ilusão de que poder sem caráter pode sustentar-se indefinidamente. Roberto Mascarenhas não foi demitido imediatamente. Essas coisas nunca são tão simples nos escalões superiores do poder corporativo, onde contratos blindados garantem indenizações obscenas e acordos de saída são negociados por batalhões de advogados. Mas sua permanência tornou-se insustentável quando investidores institucionais começaram a exigir mudança de liderança como condição para manter seus bilhões investidos na empresa.
Ele tentou se agarrar ao cargo, argumentou que não tinha culpa por eventos ocorridos décadas antes de nascer, que estava apenas fazendo seu trabalho e cumprindo seu dever fiduciário com acionistas, mas argumentos legais não funcionam contra tsunami de indignação pública. E quando protestos começaram a se formar em frente às agências do banco, pessoas comuns segurando cartazes com frases como "Lembrem-se de Alberto" e "Respeito não tem idade", ficou claro que ele havia se tornado não apenas ineficaz, mas ativo-passivo para a instituição. Sua saída foi anunciada numa quinta-feira chuvosa, através de comunicado oficial ao mercado que usava aquela linguagem corporativa sanitizada que sempre empregam nessas situações. A fim de buscar nova direção estratégica e renovar compromisso com valores fundadores da instituição, o Sr. Roberto Mascarenhas deixará o cargo de presidente executivo, efetivo imediatamente. Não mencionava escândalo, não admitia erro, não pedia desculpas, porque corporações raramente pedem desculpas de verdade, apenas fazem gestões de crise e controlam narrativas. Mas todos sabiam o que aquilo realmente significava. Mascarenhas limpou sua mesa executiva num fim de tarde, acompanhado apenas por guarda de segurança que garantiria que ele não levasse nada comprometedor. E quando saiu do prédio pela última vez carregando caixa de papelão com objetos pessoais, não havia ninguém para se despedir dele, nenhum dos colegas que bajulavam quando estava no poder, porque é assim que funciona. Poder atrai aduladores, como mel atrai moscas. Mas quando o poder desaparece, aduladores desaparecem ainda mais rápido. O idoso, cuja identidade agora era conhecida por todos, Sr. Alberto Mendes, o visionário esquecido, não assumiu o comando da instituição que um dia foi sua, porque homens verdadeiramente sábios sabem que vingança é bebida amarga que envenena quem a toma, e restituição não se mede em cadeiras de couro ou salários de 7 dígitos. Quando o novo conselho administrativo, completamente renovado para sinalizar ruptura com o passado, o convidou formalmente para assumir posição de presidente honorário com salário simbólico, mas respeitoso e escritório próprio no prédio sede. Alberto recusou gentilmente, mas firmemente. "Aquela época da minha vida passou", disse ele em entrevista concedida ao único veículo de imprensa que escolheu atender, uma revista pequena, especializada em empreendedorismo social, que sempre havia coberto histórias de impacto mais que lucro. Construí aquele banco porque acreditava em ideal de justiça financeira e oportunidade para todos. Se eu voltasse agora, seria apenas velho amargo procurando recuperar glórias passadas, e isso não honraria nem minha memória, nem meus princípios. Além disso, e aqui ele sorriu com aquela sabedoria que apenas 8 décadas de vida podem conferir, aprendeu-se que verdadeiro poder não está em sentar-se no topo da pirâmide, comandando outros, mas em plantar sementes de mudança que continuam crescendo mesmo depois que você se foi. Em vez disso, ele criou um fundo para ajudar outros anciãos esquecidos pelo sistema, transformando sua dor em propósito, sua humilhação em missão, provando que a verdadeira grandeza não está em quantos estão abaixo de você, mas em quantos você eleva acima de suas próprias circunstâncias. A indenização que o banco finalmente lhe pagou, depois de 3 semanas de negociações, onde advogados tentaram calcular valor justo por 6 décadas de injustiça, exercício impossível, porque como se coloca preço em vida roubada, foi de quantia que jornais especularam estar na casa dos 80 milhões de reais. Alberto nunca confirmou nem desmentiu o valor, mas independente do número exato, ele imediatamente destinou 60% para criar Fundação Memória e Dignidade, organização sem fins lucrativos dedicada a 3 missões interconectadas:
Primeiro, identificar e reconhecer publicamente fundadores, inventores e pioneiros que foram apagados da história corporativa. Segundo, prover apoio financeiro e jurídico para idosos em situação de vulnerabilidade. Terceiro, educar jovens empreendedores sobre a importância de ética nos negócios e perigos de permitir que ganância corroa valores fundamentais. A fundação começou suas operações apenas 6 semanas após aquela tarde memorável, operando inicialmente de pequeno escritório alugado com equipe de 5 pessoas. 3 advogados especializados em direito corporativo e trabalhista, uma assistente social com experiência em população idosa e um jovem historiador apaixonado por desenterrar verdades esquecidas. Nos primeiros 3 meses, receberam mais de 1000 denúncias e pedidos de ajuda, cada um representando história diferente, mas tristemente similar. O engenheiro que projetou algoritmo revolucionário, mas teve seu nome removido da patente quando a empresa foi vendida. A designer que criou identidade visual de marca bilionária, mas foi demitida e substituída antes do lançamento oficial para evitar pagamento de royalties. O programador que escreveu o código fundamental de aplicativo famoso, mas foi forçado a assinar termo, transferindo todos os direitos autorais sob ameaça de ser deportado de volta para o país de origem. Cada caso era cicatriz na face da humanidade. Cada história era lembrete de que Alberto não era anomalia, mas representante de classe inteira de pessoas cujas contribuições foram roubadas por sistema projetado para beneficiar quem já tem poder às custas de quem tem apenas talento e trabalho. A lição ecoou muito além daquele banco. Espalhou-se como fogo em mata seca pelas redes sociais, pelos jornais, pelas conversas de café da manhã, em milhares de lares. Porque todos nós carregamos dentro de nós a mesma fome desesperada por justiça, por ver o pequeno triunfar sobre o grande, o humilde sobre o arrogante, a verdade sobre a mentira conveniente. Professores universitários começaram a usar o caso Alberto Mendes em aulas de ética empresarial, transformando sua história em estudo de casos sobre responsabilidade corporativa e perigos de cultura que valoriza resultados acima de tudo. Pastores e padres citavam sua história em sermões sobre perdão e dignidade. Terapeutas discutiam com pacientes como ele transformou o trauma em propósito ao invés de permitir que a amargura o consumisse. Avós contavam história para netos como moderna parábola sobre a importância de tratar bem os mais velhos, porque nunca se sabe que tesouros de experiência e sabedoria podem estar escondidos sob rugas e cabelos brancos. A história transcendeu o contexto original e se tornou algo maior, arquétipo de resistência silenciosa e triunfo tardio, mas completo da verdade sobre mentira institucionalizada. Hashtags surgiram organicamente. Lembrem-se de Alberto, respeito não tem idade, verdade tardia é melhor que nunca ter. Cada uma acumulou milhões de usos, pessoas de todo o país e eventualmente de outros países compartilhando suas próprias histórias de injustiças testemunhadas ou sofridas, de idosos maltratados em filas de bancos, de pioneiros esquecidos em suas próprias áreas, de momentos onde dignidade humana foi sacrificada no altar de eficiência ou lucro. O movimento começou a tomar forma, não organizado de cima para baixo, mas crescendo naturalmente, de baixo para cima, pessoas comuns exigindo que empresas e instituições tratassem melhor, não apenas idosos, mas todos trabalhadores e criadores cujas contribuições sustentam impérios, mas raramente recebem crédito ou compensação justa. Assembleias legislativas em 6 estados diferentes propuseram leis batizadas informalmente de Lei Alberto Mendes, cada uma visando algum aspecto do problema.
proteção de direitos de fundadores minoritários, transparência em historiografia corporativa, punições mais severas para apagamento deliberado de contribuidores, programas de reparação para injustiças históricas em mundo corporativo. Funcionários do banco, envergonhados por sua cumplicidade silenciosa naquela cena de humilhação, começaram a tratar cada cliente idoso com reverência renovada, porque aprenderam que cada rosto enrugado pode esconder um universo de histórias, cada passo lento pode carregar o peso de 1000 batalhas vencidas. Cada mão trêmula pode ter construído mais do que eles jamais construirão em suas vidas inteiras de planilhas e metas trimestrais. Essa mudança não foi imposta de cima através de memo corporativo ou sessão obrigatória de treinamento, mas emergiu organicamente entre funcionários que testemunharam aquela tarde e carregariam culpa silenciosa por não terem dito nada quando Alberto foi humilhado. Uma gerente chamada Cláudia começou pequena iniciativa. Sempre que cliente idoso chegava à sua agência, ela pessoalmente os acompanhava até cadeira confortável, oferecia café ou água e tratava cada transação, não importa quão pequena, com atenção e respeito que dedicaria ao maior investidor. Outros funcionários notaram e começaram a copiar comportamento, não porque foram instruídos, mas porque reconheceram que era a coisa certa a fazer, que cada idoso poderia ser outro Alberto, que respeito não custa nada, mas vale tudo. Um caixa jovem chamado Rafael, que estava trabalhando naquela tarde fatídica e se sentiu particularmente culpado por não ter intervindo, criou o que chamou de Protocolo Dignidade. Sempre que cliente idoso demonstrasse confusão com tecnologia, caixas eletrônicos, aplicativos de celular, senhas e autenticações múltiplas, ao invés de demonstrar impaciência ou condescendência, ele pacientemente ensinava passo a passo, explicando quantas vezes fosse necessário, reconhecendo que aquelas pessoas viveram vidas inteiras em mundo muito diferente e estavam fazendo esforço heróico para se adaptar à realidade digital que não foi desenhada pensando nelas. Seu protocolo informal foi eventualmente adotado como política oficial do banco e outras instituições começaram a copiar modelo porque perceberam que, além de ser moralmente correto, também fazia sentido de negócios. Clientes idosos têm geralmente poupanças maiores e são mais leais quando tratados com respeito, ao contrário de jovens que trocam de banco por qualquer promoção de taxa ou benefício marginal. O verdadeiro legado de Alberto Mendes não foi o banco que ele fundou, nem os milhões que poderia ter reclamado, mas a lembrança ardente de que em um mundo obcecado por aparências e hierarquias, o respeito não é mercadoria que se compra com títulos ou saldos bancários. É tributo que se ganha com caráter, com dignidade preservada, mesmo quando o mundo conspira para roubá-la, com a capacidade de permanecer humano quando seria tão fácil tornar-se monstro. Nos 3 anos que viveu, após aquele episódio transformador, Alberto tornou-se figura conhecida nacionalmente, frequentemente convidado para palestrar em universidades, empresas que genuinamente queriam melhorar sua cultura organizacional e eventos comunitários. Ele sempre aceitava convites que envolviam jovens ou idosos, recusava polida mas firmemente qualquer que pagasse honorários excessivos, doando valores recebidos para sua fundação, e mantinha humildade que pessoas que o conheciam descreviam como quase dolorosa em sua autenticidade. Em uma palestra particularmente memorável na Faculdade de Administração da Universidade, onde décadas antes havia tentado se matricular, mas não conseguiu pagar mensalidade, Alberto falou para auditório lotado com mais de 1000 estudantes sobre o que chamou de a matemática moral dos negócios. Sua voz tremia, mas mensagem era clara.
Aprenderão nesta universidade sobre fluxos de caixa, análise de investimentos, maximização de lucros e valor para acionistas. Tudo isso é importante e necessário. Mas deixem-me ensinar-lhes equação que não está em nenhum livro-texto. Sucesso sem ética igual a zero. Não importa quantos zeros acumulem em conta bancária, não importa quantas empresas construam ou quanto poder concentrem, se fizerem isso pisando sobre outros, apagando contribuições alheias, tratando pessoas como descartáveis, então todo esse sucesso some para zero no único balanço que realmente importa, o da consciência no travesseiro quando tentam dormir à noite. O silêncio que seguiu suas palavras foi diferente daquele silêncio tenso de sua confrontação no banco. Este era silêncio de reverência, de jovens mentes absorvendo verdade que sistema educacional raramente ensina porque não é quantificável em provas ou útil em entrevistas de emprego, mas que determina a diferença entre vida bem vivida e existência desperdiçada em acumulação de coisas que não podem ser levadas quando partimos. E quando Alberto finalmente deixou este mundo, 3 anos depois daquele episódio memorável, seu funeral não foi frequentado por executivos de ternos caros ou políticos em busca de foto, mas por centenas de anciãos cujas vidas ele tocou, cujas lágrimas de gratidão foram a verdadeira riqueza que ele acumulou. A notícia de sua morte chegou numa manhã de sábado, quando o coração cansado, que havia bombeado sangue por 89 anos, finalmente decidiu que trabalho estava completo. Ele morreu dormindo, forma misericordiosa de partida, em cama de hospital, onde estava internado havia 3 dias, tratando de pneumonia, que em sua idade e condição provou ser adversário final. Sua filha Maria estava segurando sua mão quando ele deu o último suspiro, e ela depois contaria que momentos antes de fechar olhos pela última vez, ele havia sussurrado apenas uma frase: "Perdoei todos. Espero ser perdoado também." O velório foi realizado em igrejas simples no bairro onde cresceu, não nas catedrais modernas onde a elite costuma celebrar seus mortos, mas em construção centenária de paredes descascadas e bancos de madeira que rangem, porque era lá que sua mãe o levava quando criança, e era lá que ele sentia conexão verdadeira com algo maior que ele mesmo. Organizadores esperavam talvez 200 pessoas, família, amigos próximos, equipe da fundação, mas mais de 2.000 apareceram. Fila para dar último adeus estendia-se por 3 quarteirões, serpenteando pelas ruas estreitas do bairro como procissão espontânea de gratidão coletiva. Havia idosos de Bengala que haviam sido ajudados pela fundação, jovens empreendedores que o conheceram em palestras e mudaram forma como faziam negócios, funcionários do banco que nunca esqueceram lição que ele ensinou sobre dignidade, até alguns antigos colegas da primeira fase do banco, aqueles que não participaram da traição, mas foram silenciados por medo ou conveniência, que vinham agora pedir perdão póstumo por omissão que carregaram como peso por décadas. Não houve discursos longos ou homenagens oficiais vazias que caracterizam funerais de pessoas importantes. Apenas padre idoso que conhecia Alberto desde menino disse algumas palavras simples. Conheci este homem por 80 anos. Vi-o subir e cair, construir e ser destruído, sofrer injustiças que quebrariam espíritos menores. E em todos esses anos, em todos esses momentos, nunca vi ele perder humanidade. Nunca vi ele permitir que a amargura envenenasse a alma. Nunca vi ele tratar outro ser humano com desprezo ou crueldade. Se há céu, e preciso acreditar que há, então Deus hoje ganha conselheiro de primeira linha, alguém que pode ensinar anjos uma coisa ou duas sobre perdão verdadeiro. Lágrimas escorriam livremente por rostos enrugados, e jovens igualmente, porque dor de perda é universal, mas algo mais estava acontecendo naquele espaço.
Reconhecimento coletivo de que haviam estado em presença de grandeza genuína, não grandeza medida em prêmios ou conquistas, mas grandeza de espírito que permanece íntegro quando tudo conspira para corrompê-lo. O enterro aconteceu no cemitério municipal simples, não nos mausoléus de mármore, onde ricos são sepultados, mas em seção comum, onde túmulos são modestos e democracia da morte finalmente iguala a todos. Seu caixão foi carregado por 6 homens, não por contratados profissionais, mas por pessoas cujas vidas ele impactou. Um idoso que recebeu assistência jurídica da fundação para recuperar direitos trabalhistas negados. Um jovem empresário que implementou o código de ética em sua startup, inspirado por palestras de Alberto. 2 funcionários do banco que tomaram sua história como chamado pessoal para tratar clientes com dignidade. E 2 de seus netos que carregavam não apenas corpo do avô, mas legado que prometeram continuar. Quando o caixão foi baixado à terra, centenas de vozes cantaram um hino antigo sobre viajante finalmente chegando em casa. E som ecoou pelas colinas do cemitério como despedida cósmica, como se própria terra estivesse reconhecendo chegada de filho digno, retornando ao pó de onde veio. Porque no final, quando todas as contas forem fechadas e todos os livros balanceados, a única moeda que atravessa o véu entre este mundo e o próximo é o amor que doamos e a dignidade com que tratamos aqueles que o mundo esqueceu. Esta verdade, que Alberto Mendes viveu até o último respiro, tornou-se epitáfio não oficial, gravado não em pedra de seu túmulo, mas em corações das milhares de pessoas que foram tocadas por sua história. Nos meses seguintes à sua morte, fundação que criou cresceu exponencialmente. Doações chegavam de todo o país. Voluntários se ofereciam aos montes. Casos que precisavam de ajuda eram resolvidos com eficiência crescente conforme a equipe expandia e processos eram refinados. Mas mais significativo que crescimento quantitativo era impacto qualitativo. Cultura estava mudando, conversas estavam acontecendo, pessoas estavam questionando sistemas e estruturas que por muito tempo aceitaram como naturais e inevitáveis. Na Catedral do Tempo, onde todos somos peregrinos passageiros, alguns deixam atrás apenas pegadas na areia que o mar apaga ao anoitecer, mas outros gravam seus nomes no mármore da eternidade, não com cinzel de ouro, mas com as mãos calejadas da compaixão que ergueu os caídos, com o coração que recusou-se a endurecer, mesmo quando o mundo era pedra. Com a humildade que vestiu a coroa invisível dos verdadeiramente grandes, aqueles que sabem que poder real não é fazer os outros se curvarem, mas erguer-se todos os dias, mesmo quando o peso do mundo insiste em nos empurrar para baixo. E Alberto Mendes, o visionário que foi esquecido, mas se recusou a esquecer quem era, o fundador que foi traído, mas escolheu não trair seus próprios valores, o idoso que foi humilhado, mas respondeu com dignidade, que humilhou apenas a arrogância de seus ofensores. Ele gravou seu nome não apenas no mármore, mas no tecido mesmo da consciência coletiva, naquele lugar onde histórias verdadeiras vivem para sempre, sendo contadas e recontadas através de gerações. Cada iteração adicionando nova camada de significado, mas sempre preservando o núcleo essencial de verdade, que não pode ser apagado, nem pelo tempo, nem pela má intenção humana. Anos depois, quando o banco finalmente comissionou nova galeria de honra em seu lobby principal, desta vez, contando história completa e honesta de suas origens, fotografia maior de todas era de Alberto Mendes jovem, segurando aquela chave dourada no dia da inauguração, sorrindo com esperança que naquele momento ainda não sabia que seria traída, mas eventualmente, milagrosamente, vindicada. E sob fotografia, placa de bronze com inscrição que dizia simplesmente: Alberto Mendes, fundador, ensinou-nos que verdadeiro sucesso se mede não pelo que acumulamos, mas pelo que doamos.
não por quantos nos servem, mas a quantos servimos, não pela altura que alcançamos, mas por quantos ajudamos a subir conosco. E todos que passavam por aquela fotografia, clientes apressados, funcionários correndo para reuniões, crianças arrastadas por pais impacientes, pausavam por momento, alguns mais longos que outros, e liam aquelas palavras que continham sabedoria que mundo moderno desesperadamente precisa, mas frequentemente esquece. Sabedoria que não vem de livros ou diplomas, mas de vida vivida com integridade, mesmo quando integridade custava tudo. Sabedoria que sussurra através dos séculos, que no fim, no verdadeiro fim, quando cortinas se fecham e luzes se apagam, o único aplauso que importa é aquele que vem de consciência tranquila, que sabe que fizemos nossa pequena parte para tornar o mundo minimamente melhor, minimamente mais justo, minimamente mais humano do que encontramos ao chegar.